Fala pessoal, nesse vídeo eu vou falar as 4 dicas que me fizeram passar a não ler nenhum livro praticamente por ano, para ler mais ou menos um livro por mês aí nos últimos anos. Então, eu não tinha nenhum hábito de leitura, eu não tive nenhuma grande influência familiar de pessoas que estavam sempre lendo perto de mim, então definitivamente esse não foi um hábito que eu desenvolvi ao longo da minha infância ou da minha adolescência. Mas à medida que eu fui entrando mais para o mundo dos negócios, do empreendedorismo, até na própria minha carreira corporativa, eu fui vendo que os principais líderes daquelas organizações eram bons leitores, né, de diversos tipos de literatura. E aí eu sentia que eu tinha que desenvolver esse hábito, mas eu não conseguia, né? Sempre que eu tentava começar a ler um livro, não dava 3, 4 páginas, eu já estava com sono, já estava pescando, já não tinha lembrado o que eu tinha lido nas últimas 2 páginas, não sei se você passa por algo semelhante. E aí eu fui buscar coisas, né, dicas de pessoas que puderam desenvolver esse hábito da leitura, e comecei a desenvolver isso de alguns anos para cá. Então, quais foram as 4 dicas que funcionaram extremamente bem para mim e que talvez funcionem muito bem para vocês também? A primeira delas tem a ver com o que você vai ler, né? Então, às vezes você tem a impressão de que você tem que ler o que outras pessoas próximas a você estão lendo. E não necessariamente vai ser isso num primeiro momento, né? Às vezes sua namorada gosta de romance e às vezes eu acho chato pra caramba ler um livro de romance. Então, você vai ter que encontrar temas de livros que façam sentido para você, que talvez você possa aplicar, ou coisas que você vai ter mais interesse. E aí, quando eu comecei a olhar para trás, eu vi que tinham 2 livros, só 2 livros que eu tinha lido sem esforço nenhum, eu tinha vontade de continuar lendo eles, e um deles tinha sido uma biografia, que chama VIP, Histórias Reais de um Mentiroso. É uma história muito divertida, inclusive, e eu fiquei muito preso, né, na história e queria ler cada vez mais. E o segundo livro era um livro um pouco ligado a desenvolvimento não, a questão de comportamento humano, que chama Por que os homens fazem sexo e as mulheres fazem amor. Explica a diferença de comportamento de homens e mulheres, até na forma como o cérebro foi se desenvolvendo ao longo da nossa evolução, né? E esses 2 livros eu lembro que eu tinha lido, como eu falei, muito facilmente. Eu falei, pô, deve ter alguma coisa aí. E aí comecei a procurar livros semelhantes, ou relacionados a comportamento humano, ou relacionados à biografia. E até hoje são os 2 temas de livros que eu realmente mais gosto de ler ou de ouvir. Esse é um tema para outro vídeo aqui, né? Audiobooks. E aí, então, minha dica para você é: encontre temas de livros que você teria facilidade em ler, que você teria curiosidade em ler mais. Não importa se isso vai agregar num primeiro momento para o seu trabalho ou não, o importante no primeiro momento é você desenvolver o hábito, tá? Então essa é a primeira dica. Segunda dica: tente horários diferentes da leitura, né? A gente é muito influenciado pelos filmes, pelas novelas, que as pessoas estão lendo onde e quando. Elas estão lendo à noite, deitadas na cama, do lado do cônjuge e lendo algum livro lá. Para mim, esse é o pior horário possível para eu ler, para o meu organismo, para o meu estilo. É onde eu vou dormir provavelmente menos de 4 páginas. Até hoje é assim. E aí eu peguei uma dica que era, comece a tentar horários diferentes. Então, para mim, qual é o horário que mais funciona? De manhã, logo depois de eu tomar café. É impossível ficar com sono. Eu acabei de acordar, dormi 7, 8 horas por noite, fui lá, acabei de tomar café, agora eu vou ler. Então tente horários diferentes, pode ser que seja de manhã para você, pode ser que para você funcione bem à noite, não sei, mas tente encaixar isso em momentos diferentes e veja se isso pode te ajudar. Terceira dica: evite todas as distrações na hora que você está lendo. Isso quer dizer todas. Então, se você tem filhos, tem marido, combina com eles que ali por meia hora você não quer interrupções. Se você tem celular, põe o celular no modo avião. Eu recomendo muito você fazer isso. Tira a televisão de perto, sai de perto de telefone fixo, se tiver telefone fixo. Ou seja, pede para ninguém te interromper durante o período que você se propor a ler. E essa vai a 4ª dica, então. Estabeleça metas de quanto você vai ler cada vez que você for ler. Se você não tem o hábito nenhum de ler, como era o meu caso, não se cobre que você vai ter que ler 1 hora, 2 horas, matar o livro em 1 semana. Então eu tinha que ler 15 minutos. 15 minutos. 15 minutos, por pior que eu fosse, eu conseguia. Ou estabeleça por páginas. Eu vou ler 5 páginas, eu vou ler 10 páginas. Então tem uma meta e aos poucos vai aumentando essas metas, né, diárias de quanto você vai ler. E aí eu, por exemplo, vou anotando quantos dias seguidos eu estou lendo. Porque quando eu passo vários dias, essa é uma dica bônus, né, uma 5ª dica aí, mas quando eu estou vários dias seguidos lendo, já faz 15 dias que eu estou lendo todos os dias. Eu não quero furar essa continuidade, entendeu? Eu não quero que hoje seja o dia que eu não vou ler.
e isso cada vez vai me impulsionando mais a ler todos os dias, no meu caso, todos os dias de manhã, e isso me possibilitou aí ler às vezes um pouquinho mais, livros por mês. Então, me ajudou a desenvolver um hábito que tem me feito extremamente bem, me evoluiu de uma maneira absurda, não só pessoalmente, mas profissionalmente. Então, eu recomendo muito que você desenvolva esse hábito, independente do negócio, ou da sua profissão, ou do seu momento de vida. Tenho certeza que livros vão poder te trazer um conhecimento que talvez você levaria décadas para adquirir. Então, desenvolve esse hábito. Então, primeiro de tudo, ache temas que sejam interessantes para você, teste horários diferentes, evite todo tipo de interrupção e tenha metas diárias de quantas páginas ou por quanto tempo você vai ler. Então essas são minhas dicas aí, testa aí depois para quem não é leitor ainda e depois manda aqui no comentário se por acaso alguma delas te ajudou, espero que sim. E no próximo vídeo eu vou falar o que eu tenho feito para aumentar a minha absorção do conhecimento daquele livro, né? Eu também depois comecei a ler vários livros, mas às vezes eu já não lembrava, misturava um livro com outro e tal. Então, que tipos de técnicas eu fui utilizando para melhorar a minha absorção de cada conhecimento, de cada livro que eu estou lendo, beleza? Vejo vocês no próximo vídeo. Valeu!